Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, sobre o seu lar. E hoje é um sábado especial, o sábado do Impacto Esperança. Eu não sei se você já fez aí o impacto, né? Cada um fazendo do seu jeito. Se você já participou através da entrega do livro físico ou do livro virtual. Ainda não? Então, depois que terminarmos a lição, eu convido você, enquanto estamos aqui conversando, você já pense aí em oração em 5, 10, 20, 30 amigos, na sua lista aí de contatos para impactar as pessoas. Talvez o Espírito, talvez não, o Espírito Santo está preparando as pessoas e através do impacto que você vai fazer na entrega dessa literatura, tudo pode mudar na vida de alguém. Eu estou muito feliz de estarmos aqui e mais feliz ainda de saber que sexta-feira, 6 da manhã, nós temos o resumo da lição da Escola Sabatina. Eu tenho sentido sua falta, por isso eu convido você para estarmos juntos, sexta, 6 da manhã, acompanhando aí o resumo da lição, para quem já estudou, para quem ainda não estudou, para quem quer saber um pouquinho mais, para você que está voltando com a sua classe, com a sua classe da Escola Sabatina, é um bom conteúdo para você assistir, tá bom? Então, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nada que essa igreja tem produzido com muita oração e carinho para você. Estamos aqui juntos hoje para conversarmos um pouco sobre a lição da semana que estudamos, a lição 5, Jesus como mestre dos mestres. E para conversar sobre esse assunto tão gostoso, tão poderoso, eu tenho um casal aqui porreta de bom. E eu quero começar por quem está mais perto aqui de mim. Professora Deise, bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, pastor Hernani. Obrigada pelo convite de finalmente sentar neste sofá tão Oh, glória! especial. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Vai ser uma alegria estarmos juntos por esses minutos, não é? Compartilhando de uma mensagem tão bonita, tendo Jesus, o mestre por excelência, não é? Muito Olha aí, ó. obrigada. Muito Muito. Você obrigada. viu, a professora Francis, ela já incluiu na fala dela o tema da lição. Você ouviu? É, Que é isso, é professora? perfeito. É o meu sonho, quando eu crescer, chegar um pouco ao pé dela, né? Oh, bênção, viu? Amém. Professor Francis Lê, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente mais uma É uma vez. alegria estar aqui com este trio maravilhoso, partilhando a palavra de Deus, e com você também que está online. Por favor, participe nos seus comentários, não é? Estaremos aqui para ouvir também a sua opinião, os seus comentários sobre a lição dessa semana. Professor Francis Lê, o senhor que é um homem que acumula tantas carteiras aqui nessa faculdade, eu gostaria que o senhor apresentasse para os nossos amigos quais são as funções da sua esposa aqui nesse colégio tão maravilhoso. Isso. Eu aproveito e também digo qual é que são as minhas também. Por favor. Eu e a professora Deise, nós estamos aqui há 3 anos. Em julho agora completou três anos. O Já, tempo rapaz. passa muito rápido, depois de um longo período que nós passamos fora do Brasil. E nós estamos trabalhando com o mestrado profissional em educação. Se você que está nos assistindo deseja fazer um mestrado profissional em educação, o NASP tem essa possibilidade de você se aperfeiçoar, se aprofundar nessa temática da educação. Tanto eu como a professora Deise, nós somos orientadores desse mestrado, nós encabeçamos projetos de pesquisas aqui e temos servido o NASP em outras funções, muito importante também, como o NEL, o NIF. O NEL é um núcleo de estudo das origens e o NIF é o núcleo de integração fé-ensino. E nós temos, então, com muito gosto, servido a Deus aqui neste bom lugar. Olha, professora Deise, como vocês são importantes aqui para nós, vocês estão vendo? Eu só queria acrescentar que eu também sou professora do curso de pedagogia. Ah, gente, as pedagogas agora estão vibrando. Com certeza, é um curso muito querido. Nós temos a nossa coordenadora Rebeca, que em breve estará aqui conosco também no sofá. Com certeza. E é uma querida, uma articuladora muito boa, coordenadora. Os alunos também gostam muito. E nós temos uma equipe de professores muito bons no curso de pedagogia. Olha, é um privilégio também estar nesse contexto deste curso. É uma alegria. Amém. Então, aqui vocês são, para mim, os melhores coordenadores do curso, do mestrado em educação dessa faculdade aqui de Engenheiro Coelho. Podem falar o que quiser, mas para mim vocês são os melhores que tem aqui. Esse trimestre, né, nós teremos aqui nesse sofá
muitos dos nossos docentes, né? Sábado passado tivemos aqui o professor Milton Torres, que é Verdade. docente do mestrado profissional em educação do UNASP, tá? Depois vocês podem procurar informações na página do UNASP. O processo seletivo, nós temos 20 vagas todo ano. O processo seletivo é sempre no mês de agosto, ali, mas as inscrições findam antes, no mês de junho. Então, procurem estar ligados, você que quer fazer o mestrado conosco, se aprofundar nessa temática, que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, sim, mas de uma maneira mais técnica, né? De uma maneira mais na dimensão da pesquisa mesmo. Né? Então, o mestrado se ocupa disso. Né? Que legal, professor Francisco, eu fico feliz. E essa nossa conversa aqui combina muito com o título da lição, porque Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é o grande mestre. É aquele que ensina, que abençoa. Isso é algo, e a gente vai aprender, nós aprendemos, e aqui vamos conversar sobre o que aprendemos com ele. Mas, para nós começarmos, professor Francisco, o senhor pode interceder a Deus por nós, por esse momento? Vamos orar então, você que está em casa, vamos inclinar nossa cabeça, fechar os nossos olhos para aumentar a nossa concentração, já que do ponto de vista educacional nós somos tão distraídos, não é? Aliás, isso é um problema. Atualmente, nós depois podemos falar sobre a distração digital e suas implicações na comunhão com Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça para aumentar a nossa concentração, nossa ligação com Deus através da oração, para que nada ao nosso redor nos distraia e a gente possa, então, imaginar que Deus está ao nosso lado, ouvindo as nossas palavras e também Ele está falando aos nossos ouvidos neste momento. Santo, santo e eterno bom Pai, Tu que enviastes Jesus, o mestre dos mestres, numa grande odisseia, num grande projeto educacional de salvar a humanidade. Obrigado, bom Pai, porque temos o privilégio de sermos estudantes, sermos alunos desta grande missão, deste grande projeto educacional de salvar a humanidade. Ser conosco nestes momentos, ser com o pastor Hernani, com a professora Deise, e neste momento possamos inspirar a que possamos estar mais ao pé, mais junto do Mestre Cristo Jesus. Nós te pedimos isso, inspirado pelo Divino Espírito Santo e confiante em Tua graça e em nome pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O verso para memorizar da semana vai aparecer aí na sua tela para você. É esse que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Bom, essa semana eu gostei muito da introdução da lição e eu gostaria de ler aqui um pedacinho. E ela diz assim, olha, Jesus Cristo é a revelação mais completa sobre quem é Deus. Deus sempre quis se revelar e o fez de maneira fragmentada através dos mensageiros, dos profetas do Antigo Testamento. Mas ao lermos o prefácio da carta aos Hebreus, notamos ali que o autor destaca Jesus como uma imagem exata do Pai, expressão exata do seu ser. Coisa maravilhosa, não é? Que maravilha. E eu já quero aqui, professora Deise, começar colocando essa batata na sua mão. Segundo a cosmovisão apresentada pela lição dessa semana, quem é Jesus Cristo? Pastor Hernani e queridos, eu penso que poderíamos começar falando de um episódio que aconteceu com Filipe. Por favor. Não é? E que pode nos trazer alguma reflexão, porque eu acredito da triste decepção que Jesus teve, depois de já passar algum tempo, não é, com seus discípulos, e Filipe, então, chegar e dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai, não é? Que está em João 14, 8, até os versos 11. E eu imagino o quanto Jesus deve ter ficado decepcionado, porque diante de tantas comprovações, convivência, né, ações, ele ainda foi capaz de fazer uma pergunta como essa, não é? E quantos de nós ainda fazemos, não é? Então, eu acredito que poderíamos começar a pensar nessa cosmovisão de quem realmente é Jesus,
fazendo essa reflexão, não é, junto com Filipe, porque a lição relata, se nós formos pontuar o que a lição descreveu durante essa semana, item por item, não é, das características de Jesus como Deus e o porquê ele ser Deus, Sim. eu apenas relato 4, Por que eu favor. gostei bastante. Fica à vontade. Herdeiro de todas as coisas, Olha aí. Criador do universo, resplendor da glória, expressão exata do ser. Lindo. Então, eu fiquei a pensar, qual seria o mais importante de todos? Porque a lição vai nos mostrar que ele é considerado o mestre dos mestres, mas ele não nasceu mestre, ele nasceu estudante. Então, toda essa cosmovisão que a lição apresenta e nos fez refletir durante esses dias desta semana, mostra que realmente Jesus é o conhecimento claro do próprio Deus. E eu fiquei também pensando, sabe, pastor, e queridos que nos assistem, você ser capaz de representar o seu próprio Pai, o próprio Deus. E eu fiquei pensando em mim como filha. Será que quando as pessoas olham para mim e dizem assim, olha, essa é a filha do Brito, essa é a filha da Lourdes, não é? Será que realmente eu represento aquilo que eu recebi de educação, de princípios, de caráter? Eu fico pensando, que privilégio e que responsabilidade Jesus teve, não é, de honrar criteriosamente o próprio Pai aqui na Terra. Ele também foi ver e compreender claramente o caráter do seu Pai. Como nós somos capazes de representar alguém? Não é? Tanto que há uma área da pesquisa, não é, da representação social. É um tema específico que nós temos de como pesquisar a opinião das pessoas, o caráter das pessoas, no sentido mais temático. Não é? E eu fico pensando, será que Jesus, não é, confia em nós representarmos Ele? Será que estamos sendo capazes de representá-lo, assim como ele o fez em relação ao próprio Pai, a própria revelação do Pai e do seu caráter? Será que tem pelo menos um esforço da nossa parte para isso? Reconhecemos já que Ele é o Deus, que não precisamos ver a Deus diretamente, porque o próprio Jesus, e eu lembrei aqui também do Espírito de Profecia, quando em Ciência do Bom Viver, irmão White diz, ele representava o próprio caráter de Deus, fielmente. Que capacidade! Eu paro para refletir, sabe, pastor Hernani? E, queridos, será que eu realmente estou sendo capaz de representar esse Jesus? Buscar a sua semelhança? Buscar uma aproximação daquilo que ele deseja, veio aqui nos mostrar como ser, e nós estamos conseguindo nos aproximar um pouco? Né? Até que ponto nós estamos sendo capazes de representá-lo? Verdade. Isso... Há muito tempo atrás, eu tinha um costume de, sistematicamente, todas as lições, colocar um novo título no dia da lição. Então, você editava o título da lição? Editava, eu mudava o título, né? Colocava um título meu. Essa semana, estudando a lição, eu me lembrei desse costume, que eu já deixei há muito tempo, de refazer o título, né? E essa semana eu refiz o título da lição todas, tá? Ressuscitou o espírito de revisão. De revisão, é. Isso é coisa de quem faz pesquisa, né? Sempre revisando o texto, né? Então, por exemplo, no domingo eu coloquei de que universidade vem este professor? O professor dos professores, não é? Jesus. Qual é a procedência? Você sabe, no mundo acadêmico, você que está ouvindo mais familiarizado com o mundo acadêmico, existe um costume de quando você vai dar uma palestra, alguém vem antes e lê o teu currículo. É um resumo, não é? Dizendo, o doutor fulano de tal fez isso, fez aquilo. Para quê? É exibicionismo? Não, não é isso. É para que as pessoas compreendam, tem a ver com a autoridade. Já vamos falar sobre a autoridade, né? Sim. Aliás, que isso era um dos métodos de ensino de Jesus, a autoridade. Diversos tipos de autoridade. Nós podemos falar sobre isso mais adiante. Mas você lê para que você saiba de onde é que está vindo aquele mestre, aquele professor. Entende? Por que ele está falando sobre aquilo? Ora, se alguém vai fazer uma palestra sobre vírus, seria muito bom eu saber que essa pessoa é um doutor em virologia, não é? Nós tivemos aqui, sábado passado, um debate sobre isso. Tínhamos aqui um doutor em genética que estava estudando vírus e tal. Então, quando a gente sabe disso,
aumenta a autoridade. Então, Jesus, ele é um mestre que veio da parte de Deus. Ele tem autoridade. Qual é a universidade? Não foi Harvard, não foi Yale, não foi O NASP. não foi o NASP, não foi nenhuma dessas grandes universidades do mundo. Ele veio da parte de Deus, da universidade celestial. Então, a procedência de Jesus, esse mestre por excelência, esse mestre dos mestres, a sua procedência é uma procedência nobre das mais nobres, capacitado dos mais capacitados. Ele é a fonte de toda a sabedoria, da onipotência, da onipresença, da onisciência. Então, quando a gente percebe que Jesus estava encarnando com estas credenciais universitárias, vamos dizer assim, acadêmicas, não pode surgir no meu coração, no seu coração, qualquer sombra de dúvida sobre a autoridade dos ensinos de Jesus. E isso é muito importante, porque é uma dinâmica que eu gosto de ver na Bíblia, sabe? Jesus Cristo, ele não anuncia a si mesmo. Ele anuncia o Pai. O Pai anuncia o Filho. E o Filho anuncia o Espírito. Isso mesmo. Cada um anuncia ao outro, mostrando a humildade e a autoridade do outro. E quando é bem melhor que falem a respeito de mim do que eu fale a respeito de mim mesmo. E nós encontramos Cristo ensinando isso para a gente também. Ele sendo a revelação de Deus. A professora Deise comentou algo que eu achei interessante. De Jesus, ele aprendendo. E na Epístola aos Hebreus vai falar que ele aprendeu. E eu fico assim, sabe, magnetizado por esse tipo de relacionamento, porque nós temos um desejo em saber o oculto e escondido. Quando Jesus veio pessoalmente para mostrar assim, não tem nada escondido aqui, eu estou aqui. Ó. Eu sou a revelação, né? Eu sou a revelação. Então, meu querido amigo, você que está em casa assistindo nesse momento, olha, se você quer saber quem é Deus, estude sobre Jesus Cristo. Você quer descobrir o oculto e profundo, vá na clarividência da Bíblia. Veja lá, está claro. Jesus é o resplendor. Ele é a expressão exata de Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus Cristo. Bom, mas, professor Francisley, eu tenho mais uma pergunta para o senhor aí, agregando aí ao que a professora Deise já construiu para a gente. Ela colocou o alicerce. Isso. Agora a gente vai começar a colocar a ferragem, não é isso? Isso, é isso aí. Então, assim, ó, qual o propósito de Jesus Cristo ao tornar-se semelhante a nós? Porque não seria muito mais fácil ele aparecer em toda a sua glória e poder e falar assim, olha, eu sou Deus. Agora, como que ele me aparece em forma humana? O que ele queria ensinar para a gente? É muito interessante. Nós já começamos a comentar um pouco, respondendo essa pergunta, uma pergunta muito interessante. O alicerce está colocado. De onde é que vem esse mestre dos mestres? Não é? Ele vem da universidade celestial, vem da parte de Deus. E aí, por que ele tem que se fazer aqui, estar conosco? Não é? Você sabe que antes de Jesus ser mestre, ele foi um mestre, um professor mestre, ele foi um estudante mestre. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, uma criança aparentemente indefesa, tinha que ser guardada por Maria. Se Maria tivesse deixado Jesus em pleno inverno na neve, ele morreria de frio. Jesus era completamente dependente dos seus pais, de Maria e de José. Tá bem? Jesus passou um processo de aprendizagem. A gente vê isso em Lucas, capítulo 2, versículos 52, dizem, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, nós vemos aqui, olha, 3 fases de crescimento de Jesus. Primeiro, ele crescia em sabedoria, ou seja, ele foi estudante dele mesmo. Tá? Segundo, ele cresceu em favor de Deus, com o favor de Deus. Cresceu na sabedoria de Deus. Então, ele foi estudante do próprio Deus. Eu não vim para fazer o que eu quero, mas vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus cresceu como um estudante mestre. E a terceira dimensão do crescimento de Jesus, que está implicada em Lucas, capítulo 12, 51, é Jesus cresceu aos olhos em favor da humanidade. Então, ele aprendeu, ele foi um estudante de Maria.
Uma coisa completamente esdrúxula quando a gente olha para um olhar assim bem acadêmico, sabe? Porque o sonho de todo orientador é que os bons orientadores, na minha opinião, é que os seus orientandos ultrapassem o mestre, sejam melhores. Ofereçam mais. Isso. Alguns orientadores têm problemas com isso, tá? No mundo acadêmico. Eles acham que eles serão sempre os mestres e não terá nenhum dos seus discípulos que vai ultrapassá-lo. Mas o verdadeiro orientador, isso é exemplo de humildade de Cristo, já vamos falar do que nós podemos aprender com este mestre. Uma das coisas que nós temos que aprender é a humildade, é que o mestre pode e deve aprender com seus discípulos. Jesus veio ao mundo, se tornou carne, ele vindo de uma universidade top de tops, né? Era o máximo a universidade do qual Jesus veio, mas ele se reduziu e começou a aprender. Entendeu? Um processo, inclusive aprendendo com a própria humanidade. Ellen White, no Desejar a Todas as Nações, falando como Maria lia a Bíblia para Jesus, né? a Torá para ele, dizendo que Jesus aprendeu no colo de Maria. Veja que coisa, né? O autor de tudo. Não tem que ter humildade nessa história toda? Olha, e ele gastou, pastor Hernani, ele gastou o grande período da vida dele, não foi no seu ministério, foi 3 anos. Foi aprendendo e aprendendo. Aprendendo com Deus, a ser dependente de Deus. Quando ele acordava de madrugada para orar, quando ele se afastava das grandes multidões, ele se reduzia a aluno, e ele era um aluno profissional. E aí um recado para você que é aluno, que ainda é estudante. Leve a sua vida estudantil, seja você, em que fase você esteja da sua vida estudantil, com mais profissionalismo. Qual é a sua profissão? Ninguém diz, eu sou estudante. Né? Aliás, na minha universidade, até se diz pejorativamente, fulaninho é um estudante profissional. Dizer que era um estudante profissional que dizia que ele estava ali há 10 anos fazendo o curso e nunca mais terminava. A profissão dele era estudante. Porque você quer começar e terminar, não é? Ninguém pensa em estudar como uma profissão, mas estudar é uma profissão. E você deve levar a sério. Jesus levou a sério a sua vida, né, o seu ministério, muitos anos. Antes de fazer o seu ministério público, ele aprendeu de Deus, aprendeu com Maria, aprendeu com a sua comunidade, ele aprendeu com os outros, aprendeu consigo mesmo e aprendeu principalmente da Escritura Sagrada, da natureza e da vida prática. Né? Aprendeu a ler no livro que ele revelou aos homens. Exatamente. Quando a gente para, sabe, meus amados, para pensar nisso, igual o senhor tocou no assunto, é um assunto assim, olha, que é uma caixa preta, né? Como foi a mente de Cristo bebê? A gente não tem mínima ideia. Mas o que nos é revelado? Ele aprendeu. Então, gente, eu acredito que nós, não importa a função e a quantidade de conteúdo que a gente tem na cabeça, a humildade ao Cristo encarnar precisa ser um ensinamento que a gente tem que absorver. Sem dúvida, sem dúvida. E no mundo acadêmico e no mundo da aprendizagem em geral, porque eu costumo dizer que até o último dia da nossa vida, nossa curta vida aqui na Terra, nós estamos aprendendo, e a pior desgraça do ser humano não é ter um câncer. A pior desgraça do ser humano não é ter uma doença fatal. A pior desgraça do ser humano é deixar de aprender. É isso mesmo. No dia que você deixa de aprender, você começa a morrer. Se você abdica de aprender e de melhorar e de aprender principalmente com a Bíblia e aos pés de Cristo, você está morrendo cada dia. Então, nós precisamos aprender. E Jesus veio, respondendo a sua pergunta agora de forma bem direta, Jesus veio para nos dar o exemplo de como é que é um aluno profissional de verdade, que aprende humildemente com todos, com os grandes e os pequenos. Porque Jesus aprendia, não é, com todos. Ele chegou e disse assim, nunca vi uma fé dessa em Israel. Jesus estava o quê? Admirado de brincadeirinha? Não, ele estava admirado de verdade. De verdade, é isso mesmo. E quem se admira de verdade está o quê? Aprendendo. Você ter a coragem de ficar estupefato, maravilhado com uma coisa que você não sabia e sabia agora.
Isso que o senhor falou é tão interessante, eu me lembro até, aqui, passando na minha cabeça, algumas aulas com o pastor Adriano Emili, um grande professor dessa faculdade que nós temos. Todos os professores são maravilhosos, mas minha admiração nesse momento volta-se a ele pelo assunto que nós estudamos, e nós estávamos falando dessa questão mesmo, né, de Deus é pego de surpresa? Tá, Deus, ele não é pego de surpresa, mas Jesus ali se surpreende com aquela questão, não porque ele era menos ou mais divino, mas porque muitas coisas lhes foram ocultadas quando ele oculta-se do seu poder. Então você encontra um Cristo que aprende no relacionamento com suas criaturas. Sim, sem dúvida. Olha isso, gente. É. Na lição, vocês cuidado comigo, tá? A professora Deise vai te cortando aqui, porque aí vocês acertam em casa depois essa conta aí. Eu acho que eu estou arranjando um problema em casa depois. Eu também. Mas isso é mania de professor. O professor acha que por muito falar será ouvido, né? É. e tem esse vício de falar o tempo todo. Na lição de domingo, eu coloquei um novo título chamado De que universidade vem este professor? Olha, ele está mexendo no seu tema, a senhora está vendo, né? Aí, na lição de segunda, eu coloquei um novo título, tá? Hierarquia universitária. 2 pontos. Um mestre acessível. Você sabe, nas grandes universidades, eu só compreendi plenamente isso e como este mestre que veio da Universidade Celestial é acessível quando nós fomos estudar fora, numa universidade altamente hierárquica, que os alunos falam com você, senhor professor doutor. Entendeu? Os alunos não tem esse negócio de prof. O que é isso, prof? Prof, você trata isso lá no secundário, lá no ensino médio, no fundamental. Aí tem um títulozinho mais carinhoso. Mas na universidade, não tem no isso? Mestrado, no doutorado, é o senhor professor. Senhor professor doutor, alguns ainda exageram. Né? Então, também a gente Senhora Deise, ele gosta que chame ele assim, professor? Não, eu vou chamá-lo assim quando eu for falar com ele. Então, veja, eu soube apreciar os 2 lados desta mesma moeda. Mostra respeito, por um lado, mas, por outro lado, mostra o quê? Distância. Tradicionalmente, as universidades do mundo, o professor estava no seu pedestal de inacessível. Porque ele sabia muito mais, as pessoas chegavam com admiração. Hoje, as pessoas querem autógrafos dos jogadores de futebol, e dos youtubers e dos popstars, etc. Mas até muito pouco tempo atrás, você queria a assinatura daquele professor catedrático da universidade tal, que dava palestras excelentes e você tirava foto com eles. Mas esse mestre, e na universidade existe uma hierarquia, diferente da vida militar, por exemplo. A vida militar, você sabe quem é o sargento, quem é o cabo, quem é o tenente, sim, pelas estrelinhas, pelas faixas. Pelas insígnias. Pelas insígnias. Na universidade, nós não usamos insígnias normalmente, mas existe uma forte hierarquia. Então, a cultura universitária internacional é de hierarquia, de distanciamento e, muitas vezes, de inacessibilidade. Veja, vem um mestre dos mestres, de uma universidade de excelência, a Universidade Celestial, representando Deus, e ele se torna que foi o agente da criação, Jesus foi o agente da criação, e ele vem e se torna um mestre acessível. Por isso que eu coloquei esse título. Hierarquia universitária, um mestre acessível. Olha só. Na universidade, onde nós passamos, existiam exemplos de mestres acessíveis, de mestres que os alunos gostavam de estar com ele, porque ele era simpático, ele era humilde, ele era bondoso, entendeu? Alguns traços, uns leves traços de Jesus. Além de ser uma sumidade, saber muita coisa, porque, na verdade, quando você estuda muito e se torna um erudito naquela coisa, cada vez mais profundo, essa erudição te leva a 2 caminhos, inevitavelmente, na minha opinião. Sim. Primeiro é da humildade. Eu sei que nada sei. Eu sei disso, mas eu compreendo agora que eu estou estudando mais, que ainda falta mais ainda. A outra é de orgulho.
Você se agarra àquele pouco que você sabe, e que é bastante, e que é admirável, e que todos batem palma, mas só você sabe o que você não sabe. É isso. Porque você chegou num patamar de conhecimento tão alto que a maioria das pessoas tem a impressão, esse indivíduo sabe tudo de grego, sabe tudo de hebraico, mas só aquela pessoa é que sabe que não sabe de tudo. Ela sabe, no máximo, um risco na superfície do conhecimento. Exatamente. E ali sobre aquela área específica ali, da química, da física, do conhecimento da língua, de línguas, etc. Então, esses dois extremos tornam os mestres humanos inacessíveis. Jesus não. Jesus é um mestre acessível. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que quer dizer isso? Que eu tenho um mestre dos mestres que a gente janta junto. Eu tenho o WhatsApp dele. Olha só. Pastor, é uma coisa incrível. Imagina se o Albert Einstein, estou colocando um exemplo de um que já morreu para não parecer enviesado a minha fala. A gente tivesse o WhatsApp. Você conhece o Einstein? Ah, conheço, eu tenho o WhatsApp dele, a gente se conversa. Vou mandar um recado para ele agora. Exatamente, ele te dá um alô. Entende? Então, Jesus é muitas vezes superior a Einstein. Quem é Einstein, né? E nós temos o WhatsApp de Jesus. Olha só. Amigos, isso é profundo. Você parou para pensar que você tem intimidade e tal, que você manda um WhatsApp para o mestre do mestre Jesus e ele vai te responder esse WhatsApp? Então, é por isso que nessa lição eu disse, ele veio de um lugar excelente, mas se tornou, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele é um conosco. É Jesus, o mestre dos mestres. Olha, eu até imaginei um pouco, eu já fiquei muito feliz quando a professora Daisy colocou lá um ok no grupo nosso. Aqui eu já fiquei feliz, imagina se Jesus tivesse respondido também. Bom, professora Daisy, deixa eu te perguntar agora, diante de tantas informações que o seu esposo, você viu que ele está ali, né? O homem está no poder hoje, né? Que ele trouxe. Como Paulo ele vai apresentar Jesus para os filipenses? Então, imaginando esse Jesus glorioso, poderoso, Paulo o viu já glorificado. Paulo, então, agora estuda esse Deus fantástico. Como Paulo o apresenta? O que Paulo ensina para os filipenses e que lições podemos tirar para nós? Francilei já deu a deixa, não é? E eu queria justamente endossar um pouco Olha mais aí, o que ele rapaz. já salientou, não é? Eu acredito, pastor, que esse versículo de Filipenses, que a lição indica, e que nós pudéssemos ler, se me permita. Por favor. Que está, não é, como todos sabem, no capítulo 2 de Filipenses, 5 a 11. Eu acredito que deveria ser os versículos de todos os mestres. Sim. De todos nós professores. Verdade. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E vem, então, a palavra-chave. Quem é da pesquisa sabe o quanto uma palavra-chave é importante para dar orientação na pesquisa, não é? E aqui ele nos deixa, no versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pastor, nada mais, nada menos, Paulo quis ensinar aos filipenses e a todos nós, e é por isso que, na minha opinião, consta na Bíblia, não é? Nas cartas aos filipenses, e serve para nós hoje essa palavra-chave. Humildade. Penso que essa palavra nos revela aquilo que todos nós, como reconhecedores do nosso grande mestre, daquilo que nós devemos ser também como mestres dos nossos alunos, nos espelharmos nesse mestre e sermos aquilo que Francilei disse, não é? O perigo do orgulho e da humildade. Para que lado você tenderá? Você tenderá para aquilo que o próprio Jesus nos ensinou e indicou e exemplificou na sua vida? Ou nos levará para o extremo, que é o orgulho, e que, infelizmente, não nos leva a nada. E eu, na reflexão que eu fiz durante esta semana na lição, eu aprendi uma coisa interessante, que eu não tinha me apercebido até então. Olha só. E esse
não é nosso autor. Continua aprendendo, a professora Sim, Deise. sabe? E são visões interessantes, porque eu não sei quantos de vocês, irmãos, tiveram e criaram uma expectativa a partir do título. Né? Possivelmente, antes de começar a estudar a lição, nós criamos uma certa expectativa com base no título. E eu criei essa expectativa. E, no entanto, eu fui sendo surpreendida. Esperava que o autor fosse para uma perspectiva e ele nos levou para outra. E aqui eu salientei o seguinte: essa virtude e ação de humildade, na minha opinião, e pelo que eu estudei, foi demonstrado por Jesus a partir do seu nascimento. Sim, nós falamos aqui, não é? Ele nasceu Deus, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele estava 100% humano. Ele nasceu como criança e cresceu como qualquer criança. E não nasceu num lugar comum. Não. E ele demonstrou humildade. Olha, eu coloquei até aqui. Onde ele nasceu, humildade. Sim. Como nasceu, humildade. Como viveu, humildade. Como falou, humildade. Como ensinou, atos de humildade. Sim. Com quem andou, ato de humildade. O que fez, demonstrou humildade. E como morreu, demonstrou humildade. Então, essa palavra-chave dos versículos de Filipenses revela esse verdadeiro Deus, que ele se fez humilde e quer que nós possamos seguir esse mesmo processo de humildade, não é? Então, o que é que nós podemos perceber diante dessa lição, desse verso? Não é? Que desde o seu nascimento, Jesus revelou tudo como deveríamos ser e fazer enquanto humildade. Ele se humilhou diante do universo, se humilhou diante da terra, se humilhou diante dos anjos não caídos, se humilhou diante do Pai e se humilhou para cumprir a missão. E Francis Lee já deu a deixa, não é? E eu perguntei a mim mesma, como ele conseguiu alcançar essa humildade sendo tão poderoso? Porque, como poderoso Deus Criador, ele demonstrou humildade. Ele precisava mostrar humildade? Não. Ele era o Todo-Poderoso. Mas de que forma ele conseguiu mostrar, provar a sua humildade? Justamente porque Francis Lee já anunciou e aqui eu Ele adiantou tudo as coisas que a senhora vai falar. Deixa ele sem sobremesa amanhã. Eu estou até precisando mesmo, que eu estou meio mais acima do peso, né? Jesus estudou a si mesmo, Sim. Estudou a Deus desde criança aos pés da mãe. Ele cresceu como nós crianças. Sim. Aprendeu junto com a mãe como nós crescemos junto das nossas mães. Jesus estudava as pessoas. Maior parte da sua vida ele perguntou: quem sou e para que estou aqui? Será que nós perguntamos isso, pastor? Será que nós nos indagamos? É interessante pensarmos nisso, né? E eu queria contar um episódio, por favor, para mostrar um pouco essa questão da humildade. Nós tivemos o prazer e o privilégio de conhecermos uma universidade que foi do século XIII. Que legal. Chama-se Universidade de Salamanca. A cidade é fronteira com Portugal, fica a 300 quilômetros mais ou menos da cidade onde nós morávamos. E existe uma lenda, duas, melhor falando. Uma delas é que existe um crânio com uma rã no portal principal da entrada da universidade. É uma escultura, não é um crânio real, né? Não é um crânio real, é uma que fica no portal. Ah, então tá bom. Quem colocou um crânio na cabeça, uma rã num crânio? E fica no portal da entrada principal da Universidade de Salamanca. E é interessante porque há duas lendas acerca disso. Uma é que todos os turistas precisam encontrar nesse portal. Então, nós vemos todos os turistas a olharem para esse portal à procura deste crânio com a rã. Sim. E a lenda dizia que o aluno novato, o caloiro, como se dizia, ele precisava encontrar, que do contrário ele não teria sorte no seu curso. No entanto, há outra explicação, que o guia turístico uma vez nos contou, dizendo o seguinte, que o crânio e a rã em cima deste crânio. A rã, para ele, significa sabedoria. No entanto, a sabedoria em excesso, o orgulho em excesso tem a sua limitação, justamente em cima do crânio.
Então, eles ensinam os alunos, quando entram na universidade, que eles irão adquirir sabedoria e conhecimento, mas que, no entanto, que isso não venha a ser, não é, exaltado o suficiente nas suas concepções, da forma em que haverá uma limitação, a morte. Sim. E o crânio significa justamente essa limitação. É isso então, mesmo. Tinha essa possibilidade, não é, e essa indicação aos alunos, para eles buscarem, através da RAM e do crânio, o devido equilíbrio acadêmico. Muito bem. Olha, professora Rose, que bonito. Daisy. Que bonito isso, viu? Muito obrigado. Pode contar a história, então? Daisy contou a história, eu quero contar a história também. Olha aí, você tá vendo como é que são as coisas? Você tá vendo? A gente dá a mão para a pessoa e pula o pescoço da gente. Professora Daisy, só a senhora para dar conta desse rapazinho aí. Não, é para ressaltar uma outra dimensão da humildade também. Professor, doutor Francis Lê, por favor. Conta a história de que um sargento pegou o telefone para dar uma bronca num soldado, no cabo, dentro de um quartel, e pega o telefone e liga. Naquela época que o telefone era assim de disquinho, sabe? Sim. Então ele disca e... Ele faz até o efeito especial do telefone. Sonoplastia. Steven Spielberg está de olho nisso. Aí ele disca e já começa a dar bronca no soldado, no sargento, blá, 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 blá. E aí, do outro lado, escuta a voz. Sim, então o que é que está acontecendo? E ele identifica a voz que era do comandante-geral, o major, sei lá, o general ali do negócio. Tenente-general. O tenente-general. Então, e ele fica frio, né? Naquele momento, ele começou a dar bronca já que ele discou errado. Naquela época, com o disco, sabe? Você metia o dedo no buraco errado e você só descobria isso depois que a pessoa atendia. Você sabe que boa parte das pessoas que estão assistindo nem lembra mais o que é isso. Não lembro como é telefone de disco, né? É. Então, você colocava o dedo no lugar errado ali, por confusão, era a maior probabilidade de você descarregar. Então, ele discou errado. E aí ele ficou assim, atônico, o que eu vou fazer? O general falando comigo, agora estou feito o bife, né? Como se diz lá em Portugal. Está feito o bife, né? Então, aí ele disse assim, deu uma iluminação na cabeça dele e disse assim, o senhor sabe de quem estava falando? Aí o general diz, não sei, ainda bem. E desliga, entendeu? Não é uma piada, eles podem rir, mas não Veja, a pergunta é, esse sargento demonstrou humildade ou inteligência, ou ambas as coisas? Veja, quando eu me coloco no meu devido lugar, não é só sinal de humildade, é sinal de inteligência. Isso mesmo. Entende? Ou seja, eu sei o meu devido lugar, eu sou um mortal, eu sou um pecador, eu preciso dos ensinamentos do mestre e dos mestres. Então, isso não é só um sinal de humildade e de inteligência, de reconhecimento que Deus é maior. Aquele sargento reconheceu, eu não vou ficar aqui, ainda bem que ele nem reconheceu a minha voz. O senhor sabe quem está falando? Não. Então, sinal de inteligência, ele desligou logo o telefone. Muito bem, interessante essa nossa conversa, porque, sendo franco com vocês, parece que quanto mais conhecimento a pessoa tem, a arrogância aumenta junto. O desejo de ser a fonte de conhecimento das outras pessoas. E a gente não encontra isso em Cristo, né? Cristo não, ele sabe tudo, mas ele se apresenta como aquele que ele não precisa provar que sabe tudo. Eu tenho comentado, no período que eu trabalhava com metalurgia, e às vezes era contratado uma pessoa de cargo de confiança nova, e uma das frases que eram carregadas era assim, olha, você sabe quem eu sou? Uau! A famosa carteirada, né? E uma vez conversando com um amigo, eu falei assim, olha, você não precisa dizer quem você é, a sua cadeira diz quem você é. Você age à altura do que você é. Você não diz quem você é. Você se comporta como sendo. E nós encontramos Jesus sendo quem ele é. Sendo o Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo permitindo que as pessoas se aproximem, esvaziando-se de si mesmo. Porque Jesus não esvaziou simplesmente por humildade, ele se esvazia também pela missão dele, que é algo maravilhoso. E puxando esse gancho aqui, professor Francis Lê, que vai ficar sem sobremesa hoje, depois do almoço, e amanhã também, porque ele está aprontando. Bom, o que a encarnação de Cristo,
a morte de Cristo tem a ver com Deus reconciliar-se consigo mesmo. O que a vida de Cristo nessa terra, sua vinda, sua encarnação, sua morte, ressurreição, tem a ver com reconciliação com Deus. Muito boa pergunta, a lição foca bem isso. Enquanto eu faço um breve comentário, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, 16 em diante, e aqui o apóstolo Paulo está falando do ministério da reconciliação. Isso tem a ver com a lição de quarta-feira, e eu dei um novo título também, tá? Mas eu vou até esconder minha lição aqui, senão vai querer escrever na minha também, professora Deise. Gestão de crise na universidade. Olha aí, ó. Gestão de crise. Você sabe que todo o professor universitário, todo pesquisador, em qualquer setor, mas como nós estamos falando de educação, o diretor da escola, o professor em sala de aula, na relação com o aluno, na relação com os professores, uma das competências que ele tem que ter é gestão de crise. Se ele não sabe gerir bem a crise, eu costumo dizer, olha, a crise na sala de aula resolve-se entre o professor e o aluno. Sim. Se essa crise não consegue ser resolvida, ele vai para o orientador educacional, o coordenador do curso. Aí entra mais uma terceira pessoa aí, né? Para gerir essa crise. Então, tem um aluno, tem um professor, e agora não conseguiram resolver esse problema, entra o coordenador do curso, o coordenador pedagógico, e tal, o orientador, etc. Então, tem agora 3 pessoas. Não conseguiu, aí você vai para o diretor, você vai para uma instância superior. Uma instância superior. Na maioria das escolas, universidades, existem essas instâncias de solução de crise. Tá? Ou seja, você segue vários degraus para a gestão, resolução de crise. Veja, instalou-se no mundo com o pecado uma enorme crise. Eu fico pensando, Deus, no seu mais alto estatuto, pastor, poderia ter criado um processo com muitas etapas, com muitos intermediários, anjos do céu, quem sabe, a gente já sabe que isso não é possível, questões teológicas, etc. Mas não, ele vem e ele pessoalmente exerce um processo, ele mesmo, é como se o reitor da universidade viesse, nosso reitor, o Martin Kuhn, não é? Ele tão ocupado, já pensou se ele tivesse que sair da reitoria e na sala de aula de engenharia civil, né? E resolver uma questiúncula ali entre o professor e o aluno, de uma nota. Professora Deise, o que é questiúncula? Eu vou ter que trazer um dicionário para conversar com seu marido. Questiúncula é a questão pequena. Eu imagino o pessoal que está assistindo, deve ter olhado um para o outro e falado assim, o que é isso? Isso é de comer, de passar no cabelo, pendurar no cabelo, isso é de Portugal. Pede para ele explicar para a gente. Questiúncula é uma questão menor, uma questão pequena. Tá, rapaz. Esse pastor... Imagina, o reitor vir lá e vai resolver o problema ali de uma vírgula, de umas décimas, de uma nota. De uma cadeira que está fora do lugar. Alguma coisa assim. Não, veja, o problema do pecado era uma coisa tão séria, não era uma questiúncula, mas o próprio rei, o professor do universo, ele veio para gerir essa crise nesta universidade que se degradou. E isso Paulo chama de o mistério, né? E o ministério da reconciliação. Isso mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, eu estou lendo. Sim. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao homem as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Veja, esse mestre dos mestres, que é o mestre da reconciliação, ele passa para nós o bastão, que é o bastão. Nós também temos que exercer esse ministério, é o ministério da reconciliação. Tá? De sorte que somos embaixadores, versículo 20, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos e que vós reconcilieis com Deus. Veja, a suprema
A aprendizagem, nós estamos aprendendo sempre, né? Sim. Mas uma coisa que nós precisamos aprender diariamente é de nos reconciliarmos com Deus. Normalmente, o homem está em guerra, Em rebelião. em rebelião, ele está fugindo de Deus. E todos os dias, eu já sou adventista há muitos anos, eu sou batizado com 11 anos de idade, mas eu não tenho um único dia que eu não tenha que lutar, dizendo assim, não, vai lá, senta, estuda a Bíblia, estuda a lição, se ajoelha e ora, porque você precisa se reconciliar com o mestre dos mestres. Então, esse ministério da reconciliação, Deus, através de Cristo, reconciliando o mundo, ele pede para nós também, como embaixadores, como nas linguagens do apóstolo Paulo, para que nós sejamos também embaixadores, professores de reconciliação. Você já notou, pastor Hernani e Deise, que tem pessoas que conseguem fazer amizade entre outras pessoas? Tem uma funcionária nossa aqui, eu vou até dizer o nome dela, ela vai gostar que eu diga. Manda um abraço para ela. Patrícia, a minha fisioterapeuta. Patrícia. A minha fisioterapeuta preferida. Rapaz. Eu estou com um problema aqui no ombro, eu tenho que fazer fisioterapia. Eu digo que ela é a minha malvada predileta. Ah, é? É. Porque ela me faz sentir dor, mesmo assim eu volto. Eu nunca vi uma profissão dessa, né? Mas a Patrícia tem um dom especial, pastor. E todo mundo que convive com a Patrícia reconhece esse dom, né, Deise? Ela consegue apresentar amigos, reconciliar pessoas. Ou seja, ela apresenta esse amigo, aquele amigo, ela faz redes de contatos com muita facilidade. Ela não faz nenhum esforço para isso, porque é da natureza dela. Ela apresenta amigos a amigos e ela tem gosto nisso. Tem pessoas que são intriguistas, elas são conflituosas. Será? Colocam invejas, contam histórias para destruir a Mas isso é só lá na Groenlândia, aqui a gente ainda não bem tem. que não é isso. Aqui só temos pessoas como a Patrícia. Só Patrícias e Patrícios. Exatamente, é isso aí. Muito bem. Olha, eu acho muito interessante essa forma de reconciliação que Cristo fez, porque ele pagou o preço, né? Eu fico imaginando assim, né? Pensando na sala de aula, o aluno ofendeu o professor. Então agora o reitor vem e fala assim, olha, eu vou pagar o preço que o aluno pagaria. Não é? Então você encontra essa... E o aluno continua estudando, a gente não vai expulsar o aluno daqui. O aluno cometeu o ato de maior rebelião dentro de um colégio. O reitor fala assim, então você demite a mim, você expulsa a mim e deixa ele continuar aqui. Então, nós encontramos um Deus que ele se rebaixa para assumir uma culpa que não era minha. E isso nos aproxima cada vez mais. Eu acho isso muito bonito, sabe? Muito bonito. Eu não queria falar mais. Não? Então, peraí, vamos passar. Mas é isso mesmo, né? Nós temos que aprender do mestre dos mestres, essa humildade, Sim. Não é? E de servir através da reconciliação. Esses processos educacionais... Você sabe, pastor, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu comecei a estudar essa lição, até disse lá em casa, eu fiquei assim, como pesquisador de educação, do ponto de vista mais técnico, assim, tem pouca de educação aqui, não é? Tem muita teologia, e a nossa educação, a educação adventista, tem o seu lastro de novidade na teologia adventista. Isso está claro para mim. Então, não há mal nenhum nisso. Mas eu esperava uma linguagem mais educacional aqui, como eu estou tentando imprimir, não é? O mestre do mestre é o reitor. Sei lá, estou fantasiando um pouco. Sim, essa ilustração ajuda a entender o universo da educação. Isso, esse jargão mais educacional da escola, do orientador pedagógico e tal. Talvez tenha sido uma expectativa boba da minha parte. Mas a gente, quando olha para o mestre dos mestres, a coisa mais importante não é aprender química, não é para aprender os cálculos. Isso é importante. Aqui no NASP nós temos excelentes professores, inclusive nós temos cursos de pós-graduação, mestrados e etc. Mas as coisas mais importantes são aprender que o mundo hoje chama de soft skills. Soft skills são habilidades... Como que a gente se comunica com
Pede para ele explicar o que é isso. Soft skills tem a ver com competências, habilidades leves, ao pé da letra. Né? Tem a ver com, por exemplo, competência de trabalhar em grupo, de se comunicar e etc. Até um dia desse, falando com um grande gestor de uma empresa informática, e o profissional de informática é muito disputado no mercado hoje, falta, e existe uma previsão que nós iremos necessitar, na próxima década, de mais de 100 mil profissionais nessa área, e o Brasil não está formando engenheiros da computação, programadores, que é necessário para esta sociedade do futuro. Então, eu falando com esse grande empregador, dizendo, olha, eu tenho um programador excelente, que essa semana eu tive que demitir, com dor no coração. Sabe por quê? Por quê? Era incapaz de trabalhar em grupo. Que tristeza. Ele era, sabe aquele limão azedo no meio das coisas doces? É um peixe beta. Ele Isso. só fica no aquário sozinho. Exatamente. Então, ele era um excelente profissional, mas hoje em dia você trabalha em grupo. Sim. Você não desenvolve um software para uma grande empresa sozinho. É impossível. Tá? Por bom que você seja, você trabalha em grupo. Então, se você não tem essa soft skills, ou seja, essa competência de trabalhar em grupo, em se comunicar, em ser tolerante, em ser humilde. Sabe o que é que Jesus vem ensinar para a gente? Soft skills na linguagem técnica do povo da educação, da instrução empresarial, por exemplo. A pessoa ter esse tipo de... Você tem que ter humildade, você tem que ter bom senso, você tem que ter coerência. Coragem. Essas coisas que são qualidades que o mercado está despontando para perceber. Ou seja, não adianta ser o crânio da computação, da programação, e de repente você não consegue construir nada porque você não sabe se comunicar. Verdade. Você é um bicho do mato. Vixe. Entendeu? E hoje em dia, pelo menos os alunos do NASP são incentivados a aprender a desenvolver atenção, humildade, todas as soft skills que o mercado precisa e que o cristianismo já ensina há muitos milênios. Muito bem. Professora Deise? Nesse segmento de Francis Ley, sobre o que é que realmente nós devíamos aprender, só conhecimento, eu queria partilhar com os nossos queridos que nos assistem esse livro. Olha aí, ó. Muito interessante. Educando para a Eternidade. Né, de George Knight. E ele, na página 84, diz assim, muito ao encontro do que o Francilei acabou de mencionar. Eu divago e ela sabe das coisas. Ensino é muito mais do que transmitir informação e encher a cabeça dos alunos com conhecimento. Olha só, isso é poderoso, hein? Sem dúvida. É mais do que prepará-los para o mercado de trabalho. A função principal do professor cristão é se relacionar com o mestre dos mestres de tal forma que se torne um agente de Deus no plano da salvação. Olha isso. E de redenção. Sabe o que eu percebo nisso? Algo que a gente precisa aprender também. O professor de Bíblia é tão importante quanto o professor de geografia, de química, sem sombra de dúvida, de cálculo, de até tudo. mais. Até mais. Então, nós deveríamos valorizar isso. Sim. Infelizmente, nós banalizamos o conhecimento bíblico para buscar um conhecimento teórico, filosófico, que vai ter sua base no conhecimento bíblico que nós não valorizamos. Isso mesmo. Olha, e o autor da lição, pastor, no seu livro, não é auxiliar, que completa... Mas a mulher veio preparada com completa a lição da Escola Sabatina, eu sempre tenho. Um lobby da Casa Publicadora Brasileira, porque todos esses livros são da Casa Publicadora. Já entendi. Eu gosto muito dos livros que complementam a lição. Sim. E o autor diz justamente isso, que a pessoa que estuda a si mesmo tem condições de compreender aquilo que os outros também precisam. E ele diz assim, ó, conhecer-se a si mesmo, não é? Ele cita Fundamentos da Educação na página 34, ele diz, não podemos nos conhecer até que conheçamos o nosso Criador. Então, como você poderá se conhecer? Como você poderá se tornar um bom profissional? Como você poderá desenvolver e responder aquilo que os seus futuros empregadores esperam de você se você não conhece o seu Criador? Pois é. Então, você, para se conhecer e conhecer as suas habilidades, as suas próprias capacidades e como desenvolvê-las, você precisará conhecer o seu Criador.
Eu achei isso imprescindível na lição. E isso é uma sabedoria acima da de Sócrates. Sócrates dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Mas o que Jesus diz assim: conhece a mim, que é mais importante que conhecer a ti mesmo. A conhecer a ti mesmo é depois. Porque se você conhecer a mim, você vai te conhecer a si mesmo. Isso é lindo, não é? Sim, é profundo. Jesus fala, eu me lembro muito, eu amo a história de Pedro. Quando, lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro ele olha para Cristo, depois daquela pesca maravilhosa, Sim. ele olha para Cristo e descobre quem ele é. Ele fala assim: Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Não, mas Cristo não falou nada disso. Mas a situação apresentou quem Cristo é. E quando nós olhamos para Cristo, nós reconhecemos quem somos. E eu vou me atrever a dizer algo aqui. Por favor, pastor. Nós não sabemos quem somos porque não estudamos mais sobre Cristo. E aí nós achamos que somos alguém que nós não somos. Sem dúvida. E aí a arrogância, a ideia de ter a última palavra, inunda a gente. Como um câncer, come toda a humildade que nós temos e transforma isso em algo cauterizado e morto. Professora Deise, ainda trabalhando essa questão da humildade, o que nós podemos aprender com os primeiros discípulos apresentados na Bíblia de Jesus? O que nós podemos aprender com isso? Não sei se o pastor Hernani e os que nos assistem, quando chegaram nesta parte da lição, ficaram surpreendidos com esta informação. Eu nunca tive essa perspectiva. O autor nos traz uma perspectiva que eu nunca pensei. A utilidade, a importância dos pastores ao receberem a mensagem, Sim. do pai, da mãe. Por que será que este autor guiou-nos no estudo da lição por uma perspectiva que, para mim, nunca teve a devida importância? Eu nunca me importei em pensar nessa perspectiva. Eu nunca imaginei que se poderia pensar numa perspectiva dos primeiros alunos de Jesus. E refletindo sobre isso, pastor, eu pensei assim: por que, não é, José e Maria, os pais? Depois, por que os pastores? E depois, por que os sábios, os magos? Isso assim, tem que ter algum significado. Que não eram judeus. Que não eram judeus, eram filósofos naquela época. Então, eu fiquei pensando, o que ele quer nos fazer pensar e refletir, nos colocando essa perspectiva de que essas pessoas foram consideradas, são consideradas os primeiros alunos de Jesus. Cheguei numa conclusão. Não sei se é a perfeita, a correta, mas, diante das minhas reflexões, eu cheguei na seguinte interpretação. Os pais, porque são os responsáveis pela educação, caráter e ensino bíblico dos filhos. Uau! Os pastores, porque Deus deseja alcançar os simples e os humildes como alvo do seu amor, da sua reflexão, do seu andar, do seu ensinar e do seu salvar. E os magos, porque ele quer alcançar também os intelectuais, os ricos, os pensadores, como também alvo do seu amor. Que bonito. Então, na minha concepção, o autor conseguiu nos fazer pensar e refletir que esses primeiros alunos de Jesus, no seu nascer, representam as categorias das pessoas na sociedade em que Jesus desejou alcançar, logo desde o seu próprio nascimento. Não é? Então, o nascimento dele já foi evangelístico. Já foi evangelístico, alcançando essas três categorias de pessoas. E reforça, a partir dessa possível compreensão que eu consegui perceber... É uma interpretação muito interessante. Aquilo que ele diz em Atos 10:34. Jesus não faz acepção de pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. E, sabe, quando a gente vai parar, igual a senhora falou, eu fiquei espantado também um pouco, que eu pensei assim, gente, os pastores, no livro do Joaquim Jeremias, Jerusalém nos tempos de Jesus, eu já citei esse livro aqui mais de uma vez, fala que os pastores no período de Jesus, eles não tinham uma boa fama. Eles não tinham. Eles eram tidos como aqueles que logravam nas negociações. Então, para quem que o anjo aparece? Ele não aparece para Herodes, não aparece para os... Não aparece. O Sinédrio, né? Não aparece. Não aparece lá no... Aparece para um grupo que aparentemente não teria crédito no que fala. Quem vai aceitar a pregação de uma menina que diz que foi o Espírito Santo que a engravidou antes do casamento?
Quem vai acreditar na opinião da mulher dessa? Numa sociedade tão patriarcal como era aquela época. Pois né? é. Quem vai acreditar num homem que assume uma mulher que o traiu antes do casamento? E ainda diz que é de Deus o que aconteceu. Quem acreditaria no testemunho de um homem assim? Quem acreditaria no testemunho de 3 homens da descendência de Ismael? Mas são Filósofos daquela época, não é? Questionadores, Sim. não é? Então, isso é assim, é um sacode na cabeça da gente. E eu sou bem sincero com vocês, sou sincero com você que nos acompanha, nós precisamos descer do pedestal. Porque nós achamos que somos os detentores da verdade. Quando, na verdade, nós somos alunos de Deus e reparadores de brechas, como diz o livro de Isaías. Nós não somos o centro do universo. Nós fazemos parte do universo de Deus. Então, a gente precisa dar crédito para as pessoas, não é verdade? Parar de julgar as pessoas. Seja ela uma estrangeira, a mulher samaritana mesmo, que não tinha um passado legal, Jesus foi atrás dela. Então, essa reeducação de valores que Jesus apresenta é algo fantástico, não é, professora Deise? É algo fantástico. É o mestre. É o mestre. É o mestre. Gente, tá gostoso, mas a gente tem que terminar. Tá muito bom, mas a gente precisa terminar. E eu vou deixar o professor Francis responder a última pergunta. Já que ele falou pouco hoje, a gente deixa ele falar um pouquinho mais, professora Deise. O que a senhora acha? Pode ser. Pode ser. Tá bom. Professor Francis Lê, o que nascimento, vida e morte de Jesus ensinam sobre o caráter de Deus? A lição de sexta-feira, a gente nunca tem título. Eu coloquei um título para a lição de sexta-feira. Essa você não precisou editar. Não, essa eu coloquei mesmo. E o título bem simples, Projeto Educacional. Olha aí, ó. O título da sexta-feira. Eu acho que encaixa com o texto. Não sei se vocês vão concordar aí. Você está nos ouvindo, coloca aí nos comentários se você concorda que a sexta-feira poderia ter o título Projeto Educacional. Se você é professor, professora, diretor de escola, tal, diz lá, Projeto Educacional. Veja, quando a gente faz um projeto educacional, a primeira coisa que a gente geralmente faz, do ponto de vista mais técnico, é identificar o problema. Então, a gente identifica o problema, a gente diagnostica, faz um diagnóstico, né, do problema. Existem muitas maneiras de diagnosticar esse problema, pode ser por experiência ao longo do tempo, pode ser através de aplicação de questionário, conversando com os professores, conversando com os alunos, problemas dos mais diversos que toda escola tem e vai continuar tendo. Então, a gente faz um projeto educacional, a gente diagnostica uma fragilidade, não propriamente um problema, mas muitas vezes um problema, uma coisa que nós queremos melhorar. Depois, nós pensamos numa estratégia, num plano, entendeu? Nós elaboramos um plano. Como é que nós vamos elaborar, vamos melhorar? Como é que vamos atacar esse problema? Aí a gente pensa no plano e depois a gente vai na fase de execução desse plano para a gente tentar combater. Aí depois, a última fase, a gente avalia isso. E a gente avalia se a nossa estratégia melhorou, muitas vezes até piora, tá? Acontece isso. A nossa intenção é sempre melhorar, mas nos projetos educacionais, aí a gente avalia e diz, opa, deu certo isso eu tenho que mudar. Aí eu volto para o início, eu refaço a definição do problema e começo tudo de novo. É um Faz um check-up para ver onde você começa. E depois faço uma avaliação no final e volto tudo para o início. E Sim. Tem um ciclo aqui, projetos educacionais é assim. Agora, vamos fazer esse paralelo dessa... Foi muito rápido aqui, vocês me perdoem, tá? Tecnicamente, mas, em geral, são essas as partes gerais de um projeto, tá? Educacional, para que existem técnicas as mais diversas, mais pormenorizadas. É uma macrovisão. É uma macrovisão. Eu então, também guardei as palavras legais. Exatamente, é verdade. Então, quando a gente olha para o estado do mundo, a entrada do pecado no mundo, Deus fez um projeto educacional. Tá? Um projeto, porque o plano da redenção tem tudo de educação. Olha isso. Só para dar um exemplo bíblico, por favor, mostrando essa... Ellen White fala disso, educação e redenção é a mesma coisa. Educar é redimir. Educar é redimir.
Você que também cantava essa... É muito tempo isso, né? Deixa para lá. Você não é da minha época. Eu não me lembro ainda dessa. Costa Júnior e tal. Não, Educar é redimir. Pronto. É eu que sou muito antigo. Pastor. Eu era um projeto do meu pai ainda. Eu que estou ficando velho, né? Então, muitos dos telespectadores se identificaram, tá? Com a música Educar é redimir. Bem, eu estava falando o que mesmo? Me perdi um pouco agora. Estava falando do projeto que Deus fez, um projeto educacional. Deus tem um projeto educacional para nós e para a humanidade. Eu queria dar um exemplo bíblico para ilustrar isso. Israel passou cativo mais de 400 anos no Egito. Sim. E eles estavam embrutecidos. O pecado embrutece a gente. Tá? Sim. O pecado desfigura-nos. Retira de nós a imagem de Deus. Tá? E quando o povo hebreu estava lá no Egito, mais de 400 anos, eles adoravam, eles pareciam com os egípcios. Eles tinham os costumes, as idolatrias dos egípcios. Aí Deus, com mão forte, né, assim que fala a Bíblia, com mão forte e poderosa, tira da mão do faraó o seu povo e leva para o Egito. E leva para o deserto. O deserto era a sala de aula de Deus. De Deus. Isso é e Deus tinha um quadro especial com giz, um giz poderoso, que era revelado através de uma coluna de fogo à noite, porque no deserto faz frio abaixo de zero, e à noite uma coluna, uma nuvem para fazer sombra para aquele povo. Então, todo um processo educacional. Aí vem o santuário, todo um processo audiovisual. O santuário, a gente não tem tempo para falar nisso agora, é alta tecnologia, integração das tecnologias na educação, o santuário. Integração, só que é muito mais avançado que as tecnologias de hoje. Sim. Porque aquilo ali era um ritual 3D, experiencial, tem a ver com aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem experiencial. Estou usando esses termos técnicos, porque quem estiver nos ouvindo vai reconhecer esses termos, aprendizagem experiencial. Deus usou isso no deserto, entendeu? Aprendizagem, aprender a fazer fazendo. A educação, como diz a irmã White, capítulo 5 do livro Educação, para as mãos e para a mente. Aí, ultimamente, nas últimas décadas, estamos falando de educação maker, né? Com as mãos, a gente já fala disso há muitos anos, a Bíblia fala disso há muitos anos. Deus já apresentava esse tipo de educação há muito tempo, quando nós julgávamos que o povo não sabia nada, agora, sabiam mais que a gente quase. Diante desse preâmbulo, dessa divagação, quase respondendo a sua pergunta, o que o nascimento, a vida e a morte de Jesus nos ensina sobre o caráter de Deus? O quê? O que é que ele nos ensina? Um projeto educacional para a redenção. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, nos ensina o caminho da redenção, o caminho do céu. Esse é o ensinamento mais profundo sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Deus é um mestre que se importa conosco. Ele veio ao nosso encontro, ele procura-nos e ele resgata-nos. E nós só precisamos aceitar esse presente, aceitar este ensinamento e colocar em prática em nossa vida. Olha, eu acredito que nós poderíamos dizer que o que Jesus passou é o exemplo, né? Eu preciso morrer para que Ele me ressuscite, para que Ele me glorifique e assim eu viva para sempre com Ele. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Foi muito gostoso. Muito obrigada também Foi pelo convite. Foi muito bom. A gente precisa se reunir mais. Quando ele voltar a merecer a sobremesa, a senhora me avisa que eu vou lá desfrutar a sobremesa junto com ele, tá bom? Tá bem, pastor, prometido. Professor Francis Lê, olhando para os nossos amigos que nos acompanham, quais seriam as suas últimas palavras para sintetizar o que a gente conversou aqui hoje? Veja, esta lição é uma lição muito, muito interessante. Eu, mexendo nos papéis lá em casa, eu encontrei um artigo de 1979 do Journal Adventist Education. Você que não conhece, nós temos, só basta colocar na internet, Journal Adventist Education, uma revista de artigos educacionais, artigos técnicos. Temos uma versão em português também, você que não lê inglês, mas essa revista, desde a década de 70, publica artigos interessantes. E esse artigo, do volume 41, número 2, fala de uma introdução dos princípios de ensino de Jesus. E ele fala de vários princípios de ensino de Jesus, por exemplo, a meditação, a personalização da instrução,
que tem a ver com a aprendizagem personalizada, fala sobre questionamento, esse artigo também. E eu queria encerrar falando sobre isso. Veja, as perguntas de Jesus, que nos evangelhos sinópticos são aproximadamente 100 perguntas registradas, elas por si só são um grande ensinamento. Nós poderíamos passar aqui 1 hora, 2 horas, eu já fiz palestras longas sobre as perguntas de Jesus. O que é que nós podemos aprender com as perguntas de Jesus? E quando a gente estuda aquelas 100 perguntas dos evangelhos, registradas nos evangelhos atribuídas a Jesus, nós compreendemos uma única coisa interessante que eu gostaria de ressaltar para encerrar. Jesus, quando faz perguntas no evangelho, não é porque não sabe, ele já sabe. Ele não faz pergunta como nós, alunos, que necessitamos saber. Nós perguntamos para compreender o desconhecido. Jesus já sabe, já conhece o coração. Ele já faz perguntas. E ele faz perguntas para despertar em nós uma consciência, uma reflexão. Que dizeis vós que o Filho do Homem é? Não é? O que é que vês aqui? O que é que está escrito nessa? É mais de César. Então, se a gente for pormenorizadamente, todas as perguntas de Jesus, o que é que você quer de mim? Que eu seja curado, Senhor. Ele já sabia. Então, todos os momentos, Jesus nunca pergunta porque ele não sabe. Ele pergunta para causar uma reflexão, para que você caia em si, para que você diga assim, eu não sei, eu preciso de aprender do Mestre. Coisa mais importante é continuar diariamente aprendendo do Mestre. É isso, com o Mestre dos Mestres, é isso que você precisa fazer todos os dias, aos pés do Mestre, através da Bíblia, através da oração, através do estudo da lição, não é? Aprender sempre dos Mestres dos Mestres. Esse é meu último recado, e o mais importante. Tá bom. Professora Deise, suas últimas palavras para os nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma alegria estarmos nesta manhã partilhando esses momentos, não é, de confirmação do que Jesus pode realmente continuar nos ensinando, não é, pastor? E para partilhar com nossos queridos irmãos, eu gostaria de pensar com vocês o que é que essa lição sobre o Mestre dos Mestres, não é, Jesus, quer nos dizer. E eu, nessa reflexão, queria partilhar convosco o seguinte segmento de ideia, ou de ideias. Assim como Jesus reconciliou, não é, Deus com o mundo, nós, professores, precisamos reconciliar Jesus com os nossos alunos. Essa é a primeira reflexão que eu pude captar. Não só nós, professores, nós cristãos precisamos fazer esse papel de reconciliação. E o George Knight, né, também diz assim, a educação deve ser compreendida sempre como um ato redentivo. E nós, professores, principalmente que está no contexto da lição do trimestre, não é, sobre educação, temos que ter esse compromisso. E até mesmo eu trouxe uma pergunta que ele mesmo nos faz refletir. Né? Tanto o Espírito de Profecia como George Knight, ele diz assim, olha, temos a responsabilidade, será que nós temos? Ou reconhecemos a responsabilidade que nós, professores, temos de, no final de cada aula, deixar a seguinte pergunta pairando na mente dos nossos alunos. E a pergunta é a seguinte, eu fui ensinado por Jesus hoje? Será que nós deixamos essa reflexão, essa pergunta? Será que nós podemos assumir esse papel de reconciliadores de Jesus com os nossos alunos? Será que os nossos alunos poderão, ao término da aula, dizer assim, olha, eu fui ensinado por Jesus hoje? Né? E, para finalizar, não poderia deixar também de fazer uma citação que nos diz assim, a educação cristã é a única que pode satisfazer as necessidades mais profundas da humanidade, porque apenas os educadores cristãos entendem o cerne do problema humano. Veja, querido irmão, querida irmã, queridos professores, que papel, responsabilidade, mas também privilégio de termos essa capacidade, essa possibilidade, essa viabilidade de sermos educadores cristãos, porque só esse tipo de educação poderá realmente ajudar os nossos alunos a compreenderem eles como seres humanos, eles também como reconciliadores, como reparadores de brechas e também como colaboradores de Jesus neste papel redentivo. Então, tanto eu como você
estamos aqui convidando-nos, não é, mutuamente nessa grande missão e nesse grande privilégio. Professor Francis Lê, é profissional, professora Deise, para falar aqui. É verdade, eu Você te disse. Profissional, Eu te rapaz. disse. Meus queridos, muito obrigado, viu? Mais uma vez, professor Francis Lê, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua disposição. Professora Deise, muito obrigado, viu? Eu recebi muitas pessoas falando assim, que legal que a professora Deise vai fazer, eu vou assistir, por causa que ela que vai. Falei, obrigado pelo também, né? Mas tudo certo. Eu fiquei São muito carinhosos. feliz. Você viu? E você, meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por ter acompanhado até agora, deixou seu like aí, deixou seu comentário, já se inscreveu no canal. Eu quero lembrar você que toda sexta, às 6 da manhã, tem um resumo especial da lição da Escola Sabatina. Acessa lá e vamos juntos espalhar o Evangelho pelas mídias sociais. Então, com o seu compartilhamento, pessoas que eu nunca alcançaria, o professor Francis nunca alcançaria, a professora Deise nunca alcançaria, podem ser alcançados por você. Muito bem, muito obrigado. Professora Deise, a senhora nos despede em oração para a gente encerrar esse momento? Oremos. Santo Pai, Santo Deus, Eterno Senhor, tão grande privilégio temos de sermos Teus representantes aqui na Terra, sermos os Teus reconciliadores, sermos os embaixadores, Senhor Deus, da Tua palavra, da Tua verdade e dos Teus ensinamentos. Foi um privilégio partilharmos este momento, nesta manhã de sábado, com os nossos amados irmãos, reforçando o reconhecimento que temos de Jesus como nosso grande mestre. Senhor Deus, ajuda-nos a reconhecermos o quanto precisamos continuar sendo alunos e também seguidores desse Jesus. Que Tu possas nos capacitar, nos guiar, nos orientar e nos conceder a luz poderosa do Teu Santo Espírito, não só como filhos, como cristãos, mas também como professores nesta educação cristã. E que este trimestre, nesta lição, nós possamos realmente nos apropriar desses ensinamentos e possamos colocar em prática em nossa vida. Que possamos ser humildes como Jesus, que, como mestre dos mestres, conseguiu levar tantos aos seus pés e à salvação. Que possamos também levar muitos dos nossos amados irmãos, amigos, colaboradores aos teus pés. E, dessa forma, sermos colaboradores nesta educação redentiva. Tudo isto te pedimos e te agradecemos no nome dele, que é o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem. Até lá.